Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista do técnico Fernando Seabra. Seabra, tudo bem? Boa noite. Diego Pérez, da Rádio 102 FM de Bragança. Seabra, o Bragantino competiu no primeiro tempo, abriu o placar, mas, pelo que foi o segundo tempo, dá para dizer que a atuação da equipe, a postura do Bragantino contra o Palmeiras nesse segundo tempo, de certa maneira, foi vergonhosa? Como você define essa goleada sofrida pelo Palmeiras? Bom, competiu realmente no primeiro tempo, teve oportunidades, esteve muito perto de sair vencedor do primeiro tempo. Acho que a gente pode fatiar o segundo tempo também. Existem circunstâncias no segundo tempo, né? Então, se você vê o início do segundo tempo, acho que a gente volta anulando os problemas que o Palmeiras nos causou e ainda jogando. Até os 10 minutos do segundo tempo, a gente estava fazendo um jogo do mesmo nível do primeiro tempo, ou talvez até um pouco mais ajustado, né? E aí a gente sofre o gol aos 12 minutos numa sequência ali de bolas paradas, escanteios, né? Entendo, percepção de campo, que teve uma falta no Ramires antes que não foi marcada, e aí gera o primeiro escanteio, que gera todas as situações. A gente sabe da força do Palmeiras na bola parada, nas disputas, rebote, segunda bola. Eles acabaram fazendo o gol nesse momento. E a gente, inclusive, chegou a cogitar fazer a primeira substituição. Ela já estava pronta antes do escanteio, mas como o Barbosa tem um papel importante nas bolas paradas, a gente segurou a troca, mas o Mosqueira já estava pronto para entrar. O que a gente percebia era o Palmeiras começando a atacar de forma mais aguda e mais aberta, e as possibilidades de explorar contra-ataque iam passar a ser interessantes, né? Mesmo sofrendo gol, resolvemos optar por seguir com a alteração. E a equipe, depois desse segundo gol, ela sente um pouco o segundo gol. Ela está organizada, mas ela perde um pouco da proatividade, da capacidade de jogar, e o Palmeiras, por sua vez, cresce no jogo, né? A gente tem, depois, uma série de situações que aconteceram no intervalo de espaço de tempo muito curto no jogo, né? Juninho é um jogador que faz muito tempo que não joga 90 minutos, vinha fazendo um jogo muito bom tecnicamente, mas vinha mostrando já uma dificuldade para preencher os espaços, para fazer as transições, que é normal, né, numa situação dessa, num jogo de alta intensidade, e até por uma questão de bom senso e entendendo que é um processo de retorno ao nível normal dele, a gente optou pela colocação do Praxedes ali. Juninho atuou numa linha média, tá certo? E o Praxedes treinou e trabalhou e vem trabalhando como uma opção direta para essa linha média. A gente teve a oportunidade de nessa mesma troca, né, de já fazer a substituição do Guzmán, mas ele tinha a sensação que conseguiria prosseguir. E tentou prosseguir. Depois de 4 minutos, não dá mais para prosseguir, e a gente era o nosso último momento, a gente tem que fazer as duas trocas, né? Então a gente tem o Gabriel com o cartão amarelo, né? E o time ainda está relativamente equilibrado, e a gente entende que poderia o Ramires fazer a função do Gabriel, fazendo uma dupla de volantes com o John e com o Praxedes, e passar o John para a esquerda, né? Então, assim, mantivemos a estrutura e colocamos dessa forma. Na primeira pressão, eles tinham acabado de entrar na primeira pressão, o Palmeiras quebra, consegue desdobrar o jogo para dentro, sai o gol do Felipe Anderson, né? E eu não sei se foi exatamente nesse momento, mas aí o Ramires sente um problema muscular. Então a gente tem que tirar o Ramires da linha média, empurrar ele para frente, e com um time que tinha sido reprogramado para ter mais meias e atacantes, conseguir suprir o segundo volante que estava fazendo o primeiro volante, né? Então, e isso tudo aconteceu num intervalo de tempo muito curto mesmo no jogo. E aí a equipe, aí sim, acho que diante de todo esse cenário e sabendo da força do adversário, das substituições do adversário que estava entrando,
em alguns momentos, poderia ter apresentado um sentido de emergência defensiva maior. Mas ficou no meio do caminho. Estou perdendo de 2 gols, quero pensar em atacar, e acho que, ficou nítido que nós ficamos muito expostos, mas por uma falta de trabalho coletivo e de entender que quando você tem um jogador a menos no campo, todo mundo tem que se dedicar, todo mundo tem que se doar em dobro. E o Ramires estava mancando e, enfim, a gente acabou ficando muito exposto nesse sentido. Então, foi um cenário que acabou fugindo do controle, né? E fugiu do controle contra um adversário que não vai te perdoar, contra um adversário que é muito qualificado. Então, a gente sabe, é muito difícil para o jogador quando está no campo, às vezes você faz uma alteração de posição de estrutura, demora um tempo para adaptar. Em função das necessidades que aconteceram nesse momento, foram 2 reajustes em muito pouco tempo, sendo que envolvendo aí o 3º gol, que acho que jogou o nosso time um pouco mais para baixo moralmente, e coletivamente o time não teve a clareza dentro do campo de que precisamos suprir a falta de um jogador que não está em condição de competir, com todo mundo defendendo mais, né? E termine competindo, que termine 3-1 o jogo, dá certo ou não? Né? Então, acho que é uma lição importante, acho que ela tem que ser colocada. A percepção, a comunicação e a troca de ideia dentro de campo tem que acontecer. A gente sabe que numa arena como essa é muito difícil a comunicação do campo para o gramado ser efetivo o tempo todo. Os jogadores já estão cientes disso e a gente tinha um jogador dentro do campo sem condição de competir de uma maneira igual e nem todos que estavam no campo perceberam isso. Quer dizer, então você vai ser penalizado. E é isso que a gente viu. Então, eu não acho que seja vergonhosa, porque eu não acho que faltou caráter, eu não acho que faltou dedicação, eu acho que tem outras competências aí, né? Um sentido de emergência, uma comunicação mais assertiva, e aí a gente ficou exposto. É claro que quando você está num final de jogo, você está exposto e o adversário está criando chance atrás de chance e convertendo em gols, você tem uma sensação, né, muito ruim, muito negativa, nesse sentido de que a equipe está exposta, você está exposto, o trabalho está exposto, mas quando a gente fala que é uma coisa vergonhosa, parece que faltou vergonha para quem trabalhou, para quem preparou o jogo, para os jogadores. E isso eu posso te garantir que não faltou, e eu acho que é um termo pesado demais, embora eu entendo o sentimento de estar vivendo esse momento do jogo, né, e ter esse sentimento. Boa noite, Leonardo, Rádio Futebol Total. Seabra, depois do 2º gol do Palmeiras, parece que seu time jogou a toalha ou até jogava para te derrubar. Nesse contexto... Como é que é? O meu time jogava para me derrubar? Ficou essa impressão. Algumas pessoas comentaram isso, que estavam acompanhando o jogo. Nesse contexto, você ainda acredita que consegue recuperar a moral do seu time? E como explicar o fato de que nas últimas 14 rodadas do campeonato, o seu time é o pior do campeonato, até mesmo abaixo de equipes que estão na zona do rebaixamento atualmente? Desculpa, repete a primeira pergunta, por favor. Você faz sempre 2, né? A primeira é em relação se você ainda consegue recuperar a moral desse time, você ainda acredita? Claro, sem dúvida alguma. O que o time mostrou hoje, até 10, 12 minutos, até o 2-1, foi uma capacidade incrível de competir numa situação adversa, tá certo? Depois que sofre o gol, eu não entendo que jogou a toalha, eu entendo que teve um momento em que realmente o time sente um abalo, isso é normal, isso é sinal que tem comprometimento. Se não sente nada, é muito preocupante, tá certo? E acho que a minha resposta anterior, ela complementa muito bem isso. Acho que não foi uma questão nenhuma de comprometimento ou de envolvimento, mas algumas coisas que faltaram dentro do campo para a gente lidar com um cenário de já ter feito as substituições, ter jogadores de característica ofensiva no campo e ter o jogador que seria o nosso primeiro volante sem condição física, porque ele estava com incômodo muscular. Tá certo? Em relação à segunda pergunta sua, cara, é um contexto. Quantas rodadas a gente jogou com 12 jogadores a menos
Quantas rodadas com 10 jogadores a menos? Quantas rodadas com 3 laterais lesionados, com 3 zagueiros lesionados? E aí é o que eu falo sempre, não é o cara voltou, ele está pronto, é um processo até ele atingir o nível que ele atingiria. Agora você pega, por exemplo, do Ceará para cá, que é quando a gente começa a ter alguns retornos, e antes do Ceará já tem uma diferença. Existe um processo de recuperação, tá certo? Satisfeito ninguém está, trabalhando e se desdobrando todo mundo está, e a gente consegue ter sinais de recuperação. A gente fez um jogo muito bom contra o Sport, acabou sofrendo um empate no final. Com um homem a mais contra o Grêmio, a gente fez tudo o que a gente tinha que fazer. A gente fez um jogo bom com o Fluminense, a gente fez um jogo abaixo com o Botafogo. Nós também tivemos problemas de indisponibilidade de jogador. Então, acho que quando você faz uma pergunta dessa, você tem que ter responsabilidade, você tem que pesquisar o contexto, né? Ela tem que ser um pouco menos agressiva e violenta e um pouco mais justa, né? Com a análise de todo o cenário que a gente tem enfrentado. Eu acho que é uma responsabilidade que você tem que ter, né? Então, acho que não existe pessoa que gosta de perder, não existe ninguém faltando com dedicação e entrega ao trabalho, nem comissão, nem direção, nem jogadores do clube, né? Então, embora a gente esteja passando por tudo isso, ser desrespeitado a gente não vai aceitar. Eu espero de você uma colocação diferente, por mais que a pergunta possa ser dura, ela possa ser franca, mas que também você saiba se colocar e manter o respeito, porque aqui a gente pode ter perdido, mas faltar com respeito com ninguém, a gente nunca não está faltando. Nem na dedicação do dia a dia, nem na forma como eu me coloco com vocês. Boa noite, Fernando. Júlia Longo, da Rádio Exclusiva da Rede Ronaldo. Eu queria que você falasse um pouquinho como você pretende preparar o time mentalmente para jogar na próxima rodada, na segunda-feira, contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Após uma goleada aqui no Allianz Parque, que o time pode ficar um pouco abalado psicologicamente, e também com os desfalques no ataque, como o Lucas Barbosa, que tomou o 3º cartão amarelo hoje e está fora do próximo jogo. Obrigada. Olha, aqui a gente perdeu 3 pontos. Nós perdemos 3 pontos. Tá certo? A gente veio aqui para entregar o nosso melhor, competir e buscar sair com 3 ou com 1 ponto. Mas a gente sabe da dificuldade do cenário, da qualidade do Palmeiras, de tudo que envolve uma partida como essa. É isso. O que a gente tem que aprender é a lição de, num momento de adversidade dentro do campo, a gente saber ter um espírito de entrega, de emergência coletiva que a gente não teve aqui hoje. Essa é a lição que a gente tem que levar. Tá certo? A equipe conseguiu, contra um time do Palmeiras que poucas equipes conseguem construir, elaborar, trocar lado, progredir, estourar pressão. A gente teve muitas situações bem-sucedidas em que a gente trouxe muita dificuldade para o Palmeiras. Isso mostra evolução. Tá certo? Agora, o futebol de alta competição, quando você pega um adversário desse nível e você se permite, durante 20 minutos, não competir da maneira que você tem que competir, a consequência acontece no placar. Tá certo? Agora, o trabalho que a gente sempre faz, mesmo quando a gente ganha, é fatiar o jogo e mostrar aquilo que a gente poderia ter feito melhor em algumas circunstâncias, mesmo quando o resultado é bom. Então, quando o resultado é ruim, a gente vai fatiar o jogo e ser justo com os jogadores. Olha, isso daqui foi bacana, aqui a gente conseguiu aplicar o que a gente vem trabalhando, aqui a gente teve alguma dificuldade. Agora, a partir daqui aconteceu uma situação no jogo que faltou a gente entregar alguma coisa, né? Então, é sempre com honestidade. É sempre com honestidade, mas também sabendo dimensionar e dar o devido peso, né, para colocar as coisas no seu devido lugar, né? No fim das contas aqui, esse final de jogo é uma lição importante, resultou num placar elástico, a gente tem que aprender com isso, os jogadores estão cientes, tá certo? Só que no fim a gente perdeu 3 pontos, e agora a gente vai ter chance de disputar 3 pontos de novo lá, num jogo que é muito importante, né? Contra um adversário que a gente conhece o trabalho e tem todo o respeito, sabe da dificuldade que vai encarar lá, mas nós conseguimos fazer um jogo competitivo com o Cruzeiro fora até o final, a gente fez um jogo contra o Mirassol que todo mundo tem dificuldade fora até o final, teve chance real de vencer, tá certo? E hoje, diante de toda essa qualidade e essa circunstância que o Palmeiras vive hoje, né, o futebol que tem jogado, a gente teve algumas circunstâncias que dificultaram ou que tiraram o jogo de um padrão comum do que seria a nossa equipe e que abriram espaço para essa qualidade do Palmeiras aí se manifestar.
boa noite. Fernando Lincoln Oliveira, do Na Rede Oficial. O Red Bull Bragantino tem enfrentado dificuldades, né, para segurar resultados. Você, inclusive, citou isso na última coletiva. Por onde passa essa correção já para a partida contra o Juventude? É uma questão mental, uma questão tática, uma questão técnica? Por onde iniciar essas correções? E o que você vê de mais emergente desse problema, desse sistema defensivo que não tem conseguido segurar os resultados? Olha, são diferentes situações, né? Você vê, a gente sofre um empate contra o Mirassol numa situação que o adversário sequer chutou no gol, né? Mas a minha leitura é que podem haver contextos diferentes. No caso do Mirassol, a gente volta para o segundo tempo e joga muito pouco. Acaba ficando muito preocupado em garantir o resultado de 1-0 e deixa de construir, deixa de atacar o Mirassol. E aí, quando isso acontece, você permite muito volume ofensivo do adversário. E lá foi isso que aconteceu. Quer dizer, de tanto defender em bloco baixo, uma hora alguma bola poderia ter uma sobra dentro da área, qualquer fração de segundo, uma antecipação de um atacante, um cruzamento, e acabou acontecendo aquela jogada, né? Logo que a gente sofre o gol, a gente volta a jogar, a gente cria as melhores chances a partir do gol naquele momento. Então a lição naquele dia é muito claro, assim, a gente tem que saber ler os momentos do jogo, e quando tem muito jogo para jogar, a gente precisa jogar futebol. A gente deixou o trabalho do Mirassol, que era defender a gente e atacar a gente, mais simples, porque o único trabalho deles era só atacar a gente. Tá certo? E aí eu entendo que a equipe evoluiu nesse sentido, porque a gente faz 1-0 aqui e continua jogando. Claro que tem momentos que o Palmeiras pressiona, tem sequência de bola parada, faz as suas ações ofensivas, mas a gente volta no segundo tempo jogando também. Então, o que aconteceu hoje aqui é algo que a gente sabe, é um ponto forte do adversário, a questão de bola parada, rebote de bola parada, e a gente competiu bastante na jogada, né? Acabamos sendo superados nesse sentido. A nossa ideia era continuar com a equipe jogando para ter que defender menos. E os jogadores tinham muita clareza disso. Se você vem aqui, fica encolhido num bloco baixo contra uma equipe que tem repertório de último terço, que tem uma bola parada com essa qualidade, vai ser muito difícil você conseguir ter um resultado positivo. O que a gente tinha que fazer para ter um resultado positivo aqui era atacar o Palmeiras e gerar dificuldade defensiva para o Palmeiras, que foi o que a gente fez, né, durante boa parte do jogo. Acho que depois que a gente sofre o segundo gol, a gente diminui um pouco esse volume, tá certo? Ainda tem alguns momentos que a gente consegue sair, construir, usa o Borbas com longa, ele consegue pôr no John, a gente consegue associar por dentro, mas essa capacidade foi se perdendo ao longo do segundo tempo também por causa de tudo isso que a gente passou. Você não fica com um jogador a menos só para defender, você fica também para atacar, tá certo? Então, e à medida que isso foi se arrastando ao longo do jogo, o domínio do Palmeiras foi aumentando. Então, acho que, claro que a gente tem questões defensivas sempre que a gente precisa trabalhar e melhorar, mas eu acho que é um todo, né? Uma das melhores formas de você se defender é estar obrigando o seu adversário a se defender. Seja porque você está tendo presença de último terço, porque você está quebrando pressão do adversário, ou porque você está tendo conservação de posse de bola, né? Então, acho que passa por tudo isso. E aí, os gols que a gente tem sofrido, acho que varia de acordo com o cenário um pouco, né? O empate que a gente sofre com o Cruzeiro lá é um final de primeiro tempo, também última bola, né? A gente conseguiu ser agudo, gerar transições, gerar volume de gol durante uma boa parte, mas naquele final o Cruzeiro realmente ele conseguiu empurrar a gente com um pouco mais de tempo e também fez uma jogada que envolve muito mérito, uma combinação curta, passe de primeira, o chute que o Lucas conseguiu acertar naquele momento, né? Então, nem sempre tem sido um problema defensivo necessariamente grave, tá certo? Né? Passa por questões de ataque, passa por bola parada, às vezes passa também por
pontos que são fortes do adversário em algum momento, né? Mas, de uma forma geral, se a gente conseguir ter mais domínio ofensivo sobre o jogo, a gente diminui essas possibilidades de estar sempre com a nossa área muito cheia, com muita presença do adversário. Fernando Seabra, boa noite. Diego Fernandes, Altiora TV. Queria que você fizesse uma análise de todo o seu trabalho à frente do Bragantino. No dia 31 de outubro, você completa um ano à frente do time. Ano passado, o Bragantino se salvou da zona de rebaixamento. Esse ano ficou em 7º colocado no Campeonato Paulista. Esse ano, a equipe atualmente está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Queria que você analisasse todo o seu trabalho à frente do clube. Obrigado. Bom, vamos lá. Acho que foge um pouquinho do que é a coletiva de um jogo, né? Mas é um trabalho que vem buscando respeitar e transmitir tanto para o grupo de jogadores quanto para o público aquilo que a gente pretende ser enquanto equipe de futebol, né? Aquilo que a gente pretende ser enquanto projeto. Então, passamos por muitas dificuldades, certo? Na chegada já é uma situação bem difícil ali, a gente consegue, bem na retinha final, o objetivo da permanência. Durante o Campeonato Paulista, uma dificuldade inicial, porque também a nossa preparação ela foi muito insuficiente, né? A equipe vai entrando em forma durante a competição. Acho que ela ganha, se não me engano, é o 5º jogo ganha do São Paulo. E, a partir daí, inicia uma recuperação importante no campeonato. Tem uma eliminação para o Santos, num jogo que é único, feito na casa do mandante, depois de um jogo complicado da Copa do Brasil, né, contra o Souza. Acho que é um contexto muito particular, essa questão da eliminação do Campeonato Paulista. E o Campeonato Brasileiro, a gente tem ali 4 semanas, tem 10 dias para um jogo da Copa do Brasil contra o São José, e depois a gente tem 2 semanas de preparação para o início do Campeonato Brasileiro, e a gente consegue iniciar o Campeonato Brasileiro muito bem, né? Conseguimos ajustar a estrutura da equipe tanto durante o Campeonato Paulista, a partir dessa 5ª rodada, também para o Brasileiro, depois com algumas mudanças que houve no elenco. E a equipe consegue competir muito bem, jogando com muita intensidade, numa rotação muito alta, e consegue resultados expressivos, uma boa colocação na competição. Tem a pausa do Mundial. Acho que a gente não faz um jogo muito bom com o Corinthians no retorno da pausa do Mundial, ainda assim vence o jogo, né? Se você for ver, esse é o último jogo que tinha iniciado a nossa linha de 4 que vinha sendo titular, 13 de julho. Né? Ela só volta hoje, depois de todo esse tempo. Só que diferente, com o Juninho de médio. Né? E o Vanderlan que chegou e que está se adaptando e está num crescimento importante, fazendo a lateral. E aí a gente tem uma sequência de situações de indisponibilidade de jogadores, de lesões, que prejudicam bastante o trabalho. Contra o São Paulo, um jogo do mesmo nível que a gente vinha fazendo antes da pausa. Contra o Vitória, resolvemos tomar cuidado com os jogadores que tinham acumulado esses 2 jogos, depois de muito tempo sem jogar, para não fazer o 3º jogo seguido, então, e outros que vinham treinando. A gente faz um bom jogo com o Vitória, cria muitas chances de gol, o empate acaba não acontecendo, a gente perde o jogo. E depois a gente tem um jogo contra o Flamengo, que eu acho que a gente joga no mesmo nível dos nossos melhores jogos do período pré-pausa. Então, mesmo esse período todo aqui que a gente vem sofrendo resultados negativos e diferentes, você pode fatiar ele, porque a gente tem um desempenho de alto nível contra o Flamengo e acaba perdendo o jogo, tá certo? No jogo contra o Flamengo, a gente tem Eduardo lesionado, a gente tem o Pedro Henrique com uma concussão e o Guzmán com uma lesão muscular e o Mosqueira com uma lesão muscular, no mesmo jogo. Tá certo? Aí, a partir daí, a gente começa a usar o Gustavo, que é um jogador que tinha tido a temporada europeia, tinha tido pouco tempo de treino, ainda não era uma condição de fazer uma estreia como titular.
O Guilherme começa a repetir jogo após jogo, 3, 4 dias, ainda não tinha tido isso na temporada. Então, a indisponibilidade do Juninho agrava uma situação do Guilherme em relação, porque não dá mais para fazer o controle de carga dele. O Guilherme lesiona contra o Fortaleza. Depois a gente tem o jogo contra o Atlético Mineiro e poupa o Hurtado, começa com o Augustinho na lateral esquerda e o Natan, que há muito tempo não jogava, começa a ser utilizado. E nesse jogo a gente tem a lesão do Augustinho no começo e a do Hurtado no segundo tempo e a do Vinicinho, 3 jogadores no mesmo jogo. Então, assim, quando você começa a perder muitas opções, você perde competitividade de treino, você perde competitividade no elenco, você perde alternância estratégica para início de jogo e você fica prejudicado em relação às substituições também. Depois, alguns começam a retornar e é normal que um ou outro vai acontecer alguma coisa. Então, o Davi, num treino, teve num lance com bola, fez uma flexão um pouco maior do joelho e deu uma fisgada no colateral medial ali, ainda não voltou. É um jogador que entrou muito bem contra o Fluminense, por exemplo, entrou bem contra o Botafogo. Então, assim, faz muita diferença. É um processo todo que a gente está saindo, a gente já passou por um período mais delicado, tá certo? Mas a gente teve que atravessar tudo isso, né? E aí, como eu já falei aqui em outra pergunta, eu entendo que do Ceará para cá a coisa começou a mudar um pouco, começou a melhorar um pouco, mas é uma situação normal que a gente se encontra ainda? Ainda não é uma situação normal, né? Então eu entendo que é um trabalho que está lutando nesses momentos com essas adversidades, que tem começado a dar uma resposta e que vai passar por algumas situações que são difíceis ainda, tá certo? Seabra, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. O Bragantino, pós-volta do Mundial, tem apenas 3 vitórias. Você explicou todos os contextos de lesão que o clube enfrentou nesse período, mas ainda continua sendo um time muito oscilante, obviamente dentro dos contextos que você explicou, dentro dos jogos. Hoje mesmo fez um bom primeiro tempo e acabou não sendo tão bom no segundo tempo. Como cuidar melhor dessa oscilação, tratar melhor essa oscilação nos jogos, visto que o Bragantino tem uma equipe jovem, é uma média de idade jovem, de 24 anos apenas, mas que isso não pode acontecer, de fato, tantas vezes como tem acontecido dentro da temporada, como você até explicou na avaliação do seu trabalho até aqui. Perfeito. Acho que é uma boa pergunta. Acho que um dos pontos de amadurecimento que são fundamentais são a leitura de contexto dos jogos, né? Então, como eu comentei aqui, contra o Mirassol, a gente abdicou de construir, de jogar, ao meu ver, muito cedo no jogo e permitiu ao Mirassol ter muito domínio, volume e presença, tá certo? Hoje, contra o Palmeiras, a gente, depois de já ter promovido todas as substituições, tem um jogador que seria o mais defensivo do meio-campo naquele momento, que está com problema muscular, e a gente precisa ter a leitura de entender que a prioridade naquele momento é todo mundo se desdobrar defensivamente para suprir esse problema. Então, essa leitura de contexto, muitas vezes, está nos custando caro, né? Ainda mais quando é esse tipo de nível de jogo e de adversário que você enfrenta. A gente vem atacando esse tipo de situação, trabalhando, por exemplo, para que a situação do Mirassol não acontecesse hoje. Acho que isso foi importante. A gente volta jogando, a gente gera dificuldade para o Palmeiras, tá certo? Mas esse é um processo. Esse é um processo de desenvolvimento e evolução de uma equipe que é jovem e de uma equipe que está tendo também a integração e retorno de alguns jogadores. Então, o Fernando está realmente se integrando à equipe do ponto de vista competitivo de jogo agora, por exemplo. Tá certo? Isso aconteceu com o Vanderlan a partir do Ceará durante um período. E agora ele está mais consistente e com mais domínio das nossas dinâmicas. Então, precisamos seguir trabalhando, precisamos seguir conscientizando e potencializar dentro de campo que haja essa leitura e comunicação ali de dentro, porque é importante que uma equipe que joga uma competição como o Brasileiro da Série A tenha autonomia para saber se comportar de acordo com esses diferentes cenários que se apresentam a cada jogo. Fernando Seabra, boa noite. Luiz Fernando de Socate, da Web Rádio Gol de Placa.
Seabra, você que já foi treinador da base, queria que você fizesse uma análise sobre o amadurecimento do John John. John John que foi revelado pelo Palmeiras, não teve uma boa passagem no momento que ele subiu ao profissional, mas no Bragantino é uma das principais peças. Se a gente pegar o recorte dos últimos 10 jogos, ele teve 7 participações em gols, com 5 gols e 2 assistências. Muito obrigado. Essa é uma excelente pergunta, né? Porque é um jogador que vem numa crescente futebolística muito grande. Eu acho que, primeiro, isso diz sobre a pessoa que ele é. Ele é muito dedicado, ele é um jogador que trabalha muito bem no dia a dia e gosta de aprender, gosta de ouvir feedback, informações, é aberto ao aprendizado, né? É aberto, ele tem desejo de se tornar cada vez melhor, né? É um meia interessante para o futebol brasileiro, porque é um meia que tem muito drible, né? Ele tem muito desequilíbrio de 1 contra 1. É um jogador inteligente também em primeiro toque, em controle orientado, e que vem trabalhando aspectos que são importantes para que ele atinja um nível cada vez maior também. As leituras defensivas, os momentos de pressionar, a intensidade de pressão, e algumas coisas que podem ser decisivas no jogo, como as trocas de ritmo para invadir a área adversária, a capacidade de definição de média e os tempos com bola, os tempos de conduzir, os tempos de passar. Então, ele está muito aberto e ele tem evoluído muito em todos esses sentidos. A gente espera que ele continue assim, entende que ele tem uma margem ainda maior de evolução. E, sem dúvida, é um jogador que ainda é jovem e que ainda, pelas qualidades futebolísticas que reúne, mas principalmente pelas pessoais, o copo dele ainda vai encher mais. Seabra, boa noite. Kim do Portal Futebol Interior. Aproveitando a pergunta do amigo, sobre o John John, ele chegou a dizer que o Palmeiras joga aqui com a arbitragem a seu favor. Você conseguiu ver alguma coisa nesse sentido aqui hoje, ou prefere manter o foco no trabalho técnico mesmo, no desempenho da equipe dentro de campo? Não, eu acho que não teve nada decisivo do ponto de vista da arbitragem. Acho que a gente tem que ter um equilíbrio, mas eu também entendo o sentimento dos jogadores com algumas questões de aplicação de critério. Então o Andreas chutou uma bola depois do apito e não tomou o cartão amarelo. O Gabriel tomou o cartão amarelo. Aí na hora que eu vou tirar um volante para pôr o time para frente, quem eu vou tirar? O que tomou o amarelo. Então são coisas que também interferem com a situação do jogo. Na minha visão no campo, e eu falei com o André, quarto árbitro, no momento que aconteceu, teve uma falta no Ramires, no lance que gera o primeiro escanteio do segundo gol, que não foi dada, né? Então, assim, esse tipo de percepção das coisas pequenas que acontecem no campo, pode ser que os jogadores tenham sentido algo dessa forma, mas acho que nos lances cruciais, nos lances importantes do jogo, foi uma arbitragem justa, honesta e que a gente respeita bastante.